Não ouse dizer que o homem esquece mais rápido que a mulher e que o seu amor morre mais cedo. Eu não amei ninguém a mais além da senhorita. Posso ter sido injusto, fui fraco e rancoroso, mas nunca inconstante. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Emily e no episódio do Diário de Leitura de hoje nós vamos conversar não sobre as minhas leituras atuais, como foi no episódio anterior. Inclusive, vou deixar o link dele aqui na descrição para quem não conferiu ainda. E digo logo que ele tá muito legal, eu me diverti muito gravando aquele episódio. Hoje, já no clima do Dia dos Namorados, a nossa conversa será sobre algumas histórias de amor da literatura. Então, se você gosta de ouvir boas histórias e que ainda por cima falam de amor, então fica aqui comigo, relaxa e aproveita o vídeo. O primeiro livro que nós vamos conversar hoje será Persuasão, da Jane Austen. Nesse romance nós conhecemos a história de Anne Elliot, uma jovem mulher de 27 anos que para a época dela, na verdade, já era quase uma solteirona. Bem no início do livro nós ficamos sabendo que 8 anos antes Anne foi noiva de um homem chamado Frederick Wentworth, um homem corajoso, impetuoso e muito ambicioso, mas que ainda não tinha conquistado tudo o que queria. Ou seja, ele não tinha posses nem títulos. Então, uma amiga íntima da família, a Lady Russell, acabou convencendo a Anne a romper o noivado com o Frederick. E com muito pesar, Anne acabou rompendo mesmo o noivado com o Frederick. Mas ela fez isso pensando no bem-estar dele. Porque seria muito difícil para ele conquistar tudo o que queria, tudo o que ele sonhava, tendo ela ao lado dele, tendo que sustentá-la, tendo que pensar nela, cuidar dela e também da família deles. Então, ela fez isso pensando nele, mas ele não fazia a menor ideia que essas eram as motivações dela. Então, o que ficou para ele foi o rancor, a mágoa de ter sido abandonado. Agora, 8 anos depois desses acontecimentos, Anne se encontra no pior momento da sua vida. Ela tá pra baixo, não tem mais o frescor da juventude, não é mais bonita como era antes, tá triste, desolada com as decisões da vida dela. Ela não pode contar nem com as irmãs, nem com o pai, ela só tem uma amiga pra ser a confidente dela e ainda não dá pra ser a sua confidente total, porque tem coisas que ela não pode confiar nem a essa amiga querida, a Lady Russell. E bem nesse momento de total melancolia, onde ela estava se refugiando na casa da sua irmã mais nova, cuidando dos seus sobrinhos, para poder ter algum alento na vida, bem nesse momento, ela reencontra quem? Frederick, que está melhor do que nunca, está radiante, conseguiu tudo o que queria na vida, está ótimo. E ainda por cima, está paquerando uma das cunhadas da irmã da Anne. E ela tem que presenciar tudo isso, ainda tendo sentimentos por ele. Detalhe, ninguém desse ciclo social deles sabia que eles já tinham sido noivos. Então, imagine aí as situações constrangedoras e incômodas que Anne teve que passar. Imagine o tamanho do sofrimento dessa mulher em ver o homem que no passado ela compartilhou tantos momentos especiais, que eram tão um do outro, se amavam tanto, agora eles são quase estranhos e não resta nada desse passado, e ela vê ele se apaixonando por outra e ela não pode fazer nada para impedir isso. Mas calma, calma, muita calma, não precisam ficar tristes nem com raiva do Frederick. Este homem vai acordar para a vida e vai perceber que a mulher que ele ama e que ele sempre amou e nunca deixou de amar é a Anne. Vai ser algo mais ou menos assim. Era bêbado, estava fora de mim, onde eu estava com a cabeça de largar a minha querida Anne, a minha preciosa Anne. Eu fui muito orgulhoso, devia ter voltado para ela assim que arrumei dinheiro, mas não, fiquei lá com raiva. Oh, como eu sou um caba besta. Então, nosso amigo Frederick vai lá, toda empolgação atrás da Anne. Mas, será que não será tarde demais? Porque apareceu um outro cara na jogada. E aí, como é que vai ser? Então, para aqueles que querem se aventurar nesse romance,
saibam que esse não é o tipo de história que acontecem 1001 coisas mirabolantes em cada capítulo. Mas, se vocês forem pacientes, vão encontrar verdadeiros tesouros nessa obra. E para aqueles que, assim como eu, não se importam nem um pouquinho com spoiler ou não quer ler o livro, mas quer conhecer essa história, eu recomendo um filme maravilhoso que, para mim, é a melhor adaptação desse livro, que é o filme de 2007 chamado Persuasão. Eu vou deixar a imagem dele aqui para vocês. E só para vocês saberem, o filme é muito bom, mas o livro é melhor, então leiam o livro também. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar um like e comenta aqui se você ficou interessado nesse livro, se já assistiu esse filme, ou me conta aqui qual o seu livro, seu filme de romance preferido. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra da Amazon, desse e dos outros livros que eu vou comentar aqui durante o vídeo. Lembrando que se vocês comprarem usando o meu link, vocês me ajudam bastante. O segundo livro, que fará parte da nossa conversa hoje, é Felicidade Conjugal, de Tolstói. Ele não é classificado como um romance, e sim como uma novela, mas eu coloquei ele aqui na lista porque é uma história muito linda e romântica, e eu queria contar ela para vocês. Inclusive, esse é um ótimo livro para quem quer começar a ler literatura russa, porque é um livro bem curto, envolvente e dá para ler com tranquilidade. Mas e aí, do que se trata exatamente Felicidade Conjugal? Nessa novela, nós conhecemos a história de Marcia, uma jovem de 17 anos que já tinha perdido o pai e agora acabou de perder a mãe também. Ela mora no interior com sua irmã mais nova e tem um tutor, um homem mais velho que era amigo da sua família, que passou a ser responsável por ela e por sua irmã, cuidando de assuntos administrativos relacionados aos seus bens. Esse homem se chama, perdoem a minha pronúncia, Sergei Mikhailovich, mas eu vou tomar a liberdade de aportuguesar um pouquinho o nome dele para ficar mais fácil para mim. Vou chamar ele de Sergei, tá bom? Combinado? Ele tem 36 anos, quase 20 anos mais velho que Marcia. É um homem sério, sensato e reservado. E, por sua experiência de vida e maturidade, acaba fascinando Marcia e ela se apaixona por ele. Uma das coisas mais bonitas desse livro é a gente acompanhar esse processo de enamoramento dessa moça. E isso foi feito de uma forma surpreendente, porque Tolstói era homem. E em alguns momentos a gente esquece que é um homem que está escrevendo a história, de tão real que são os sentimentos, os pensamentos e a representação do interior dessa personagem. Parece até que foi uma mulher que escreveu. Voltando à história, não demora muito para que esse homem também comece a se apaixonar por essa jovem. Mas ele é resistente a essa paixão porque ele vê que ela é muito jovem, vai ter outras aspirações, ele está em outro estágio da vida, ele quer coisas mais calmas, ele quer sossegar, e ela ainda é tão jovem, tem a vida toda pela frente, poderia viver tantas outras coisas. E o casamento deles poderia ser conflituoso por causa disso, porque ela poderia facilmente se cansar dele. Mas o coração venceu e ele cedeu aos seus sentimentos e reconheceu que estava caidinho por ela. E eles logo se casaram e viveram uma lua de mel assim, nas nuvens. Nos primeiros momentos do casamento, eles foram muito felizes e apaixonados. Marcia acreditava que estava entrando na fase do amor pleno e duradouro, porém, logo surgem as primeiras tensões. Sergei desejava uma vida doméstica simples e tranquila, no campo, enquanto Marcia, ela sentia-se atraída pela sociedade urbana, pelos bailes, por toda aquela agitação social, pelo desejo de conhecer gente nova. E então, o seu marido, vendo esse desejo dela de se lançar no mundo, de viver essas experiências sociais, experiências que ele também já teve o desejo de viver quando era jovem, acaba cedendo e atendendo ao desejo dela, então os dois se mudam para a cidade. E lá, Marcia encontra um novo mundo.
Ela é introduzida na sociedade, começa a ser admirada, elogiada por todos, e a vaidade dela é alimentada, é aflorada de um jeito que afetou diretamente o relacionamento dela com o marido. Porque, mesmo não tendo se afastado dele totalmente nesse novo cenário, nesse novo contexto, as coisas já não eram como antes, porque aquela paixão que ela sentia no início já não existia mais. E tudo ficou mais sereno, mais calmo, e ela não compreendia esses novos arranjos do relacionamento deles. Por isso ela procurava emoções, coisas que pudessem preencher esse vazio que a paixão deixou. E a partir daí nós vamos acompanhando o processo de amadurecimento dessa personagem. E nesse processo ela vai meter os pés pelas mãos, vai se envolver com um cara que tem segundas intenções com ela. E ainda vamos ter uma lavagem de roupa suja entre ela e o marido. E hoje eu paro a história por aqui para não estragar a leitura de vocês. Mas saibam que o final é de deixar o coração quentinho. É muito lindo. Agora vamos ao terceiro e último livro dessa lista. E o livro da vez é A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Esse não é o melhor romance escrito pelo autor. Tá longe disso. Está longe da genialidade de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Dom Casmurro e de Quincas Borba. No entanto, tem um final feliz, pra variar, né? Porque na maioria dos romances dele, ou alguém morre, ou enlouquece, ou leva chifre. E aqui não acontece nada disso. Tanto que eu senti como se eu estivesse lendo um verdadeiro conto de fadas machadiano. Em A Mão e a Luva, nós conhecemos a história de Guiomar, uma jovem órfã de origem humilde que foi adotada por sua madrinha, uma baronesa muito rica. Guiomar acaba despertando o interesse de 3 homens completamente diferentes: o romântico e sonhador Estevão, o sobrinho da sua madrinha Jorge, que é completamente entediante, e o forte e ambicioso Luiz Alves. Ao decorrer da narrativa, nós acompanhamos as reflexões de Guiomar a respeito desses 3 homens. E essas reflexões acabam revelando o caráter e as ambições da nossa heroína. E nós ficamos sabendo que o fim para ela seria ser pobre. Ela não quer ser pobre de jeito nenhum. Ela quer estar em evidência, quer estar com alguém que coloque ela nesse nível, nesse status que ela tanto deseja. Mas ela não quer casar apenas por conveniência. Ela quer a conveniência do conforto material, mas também quer a emoção, o sentimento. E aí, quem vocês acham que a Guiomar vai escolher? Porque Estevão conseguiu balançar o coração dela com todo o romantismo e intensidade dele. Jorge não chegou nem perto, porque ele nem tentou, na verdade. Ele já tratava como se fosse causa-ganha, porque a tia dele, ou seja, a madrinha de Guiomar, preferia que ela se casasse com ele. Então ele achava que para obedecer à madrinha, ela iria se casar com ele mesmo. Já o Luiz Alves, o pretendente que ninguém esperava, mas que estava ali já há muito tempo de olho na Guiomar e via nela uma mulher que tinha a fibra necessária para estar ao lado dele e também reconhecia que ele tinha um amor suficiente capaz de fazê-la feliz. Quem vocês acham que ela vai escolher? Eu lembro que na época, quando eu li esse livro, eu tinha acabado de ler Madame Bovary, e eu precisava desesperadamente de um livro tranquilo, relaxante, só para descansar um pouquinho. E esse livro aí me serviu muito bem. Eu simplesmente devorei ele assim que eu comecei a ler. Sem falar que essa é uma boa opção de leitura para quem quer começar a conhecer a obra de Machado de Assis e se sente um pouquinho inseguro de ir diretamente para as obras mais célebres do autor, como Dom Casmurro, por exemplo. Mas se vocês querem começar bem mesmo conhecendo a obra de Machado, comecem lendo os contos. E não, eu não estou falando para vocês lerem O Alienista. Esqueçam ele um pouquinho. Ele é um ótimo conto, mas Machado de Assis escreveu muitos e muitos outros contos incríveis que merecem ser conhecidos. Como os contos fluminenses, por exemplo, que são tão envolventes e incríveis que parecem mais até uma novela na sua cabeça enquanto você está lendo. Então, aproveitem que vocês podem baixar qualquer um desses contos, os contos fluminenses e muitos outros, gratuitamente na internet, no domínio público. É só baixar em PDF, ler e ser feliz. A lista acaba por aqui,
Mas como compensação para quem me aguentou até agora, eu vou dar mais uma dica de leitura para vocês. Eu li recentemente o romance O Morro dos Ventos Uivantes. Inclusive, eu ainda preciso fazer um vídeo comentando mais detalhadamente sobre esse livro com vocês. Então, se você está me assistindo muito no futuro, pode ser que o link desse vídeo já esteja aqui na descrição. Então, vale a pena dar uma conferida. Essa, definitivamente, não é uma história romântica. Porém, toda ausência de romance no livro é compensada com um final, com um romance inesperado e lindíssimo, que depois de todo o caos que aconteceu nessa história, fecha esse livro assim com chave de ouro. E esse romance tão lindo se passa não entre Catherine Earnshaw e Heathcliff, o casal sensação mais famoso desse romance, que na verdade, bom, eles não têm uma história nada romântica e nada bonita. É bem o contrário disso. O romance mesmo desse livro ele se passa entre a filha da Catherine com o seu marido Edgar Linton, que também se chama Catherine, e o primo dela, chamado Harrington Earnshaw. No início, a Catherine, segunda, era muito orgulhosa e superficial e julgava as pessoas pela aparência. Então, quando ela conheceu Harrington, ela não julgava que aquele homem, aquele rapaz com aquela aparência era do mesmo nível que ela. Ele parecia um rapaz bruto, tanto por dentro quanto por fora. Por fora porque ele não se vestia bem, as roupas dele eram roupas de um trabalhador. E por dentro porque ele não se expressava de uma forma muito complexa, ele tinha dificuldade de se expressar. Porque, de fato, ele era um rapaz que ele tinha sido embrutecido pela vida, pelas circunstâncias onde ele viveu e pela falta de uma educação formal. Só que no coração dele, ele guardava uma certa gentileza e generosidade que transbordava nas suas ações, mas que a Catherine não se dava conta, não percebia, porque ela só focava no exterior do rapaz, nas roupas velhas e surradas que ele tinha, na sua falta de bons modos. Sem falar que ela estava ocupada demais paparicando o outro primo deles, chamado Linton. E esse sim, era o total oposto do Harrington. Tinha a aparência certa, segundo os padrões da Catherine, mas era um azedo, um insuportável. E mesmo assim a Catherine continuava lá, toda bobona, adulando o Linton, fazendo as vontades dele, enquanto desprezava o Harrington. Mas, meus amigos, chega um momento em que essa situação vai mudar. Vai piorar um pouquinho antes de acontecer coisas boas, mas vai mudar, isso é o que importa. Eu vou ler aqui para vocês uma descrição que a Nelly, que é uma das narradoras aqui do Morro dos Ventos Uivantes, fez da Catherine e do Harrington. A intimidade assim iniciada cresceu rapidamente, embora encontrasse interrupções temporárias. Earnshaw não virou um homem civilizado da noite para o dia, e minha jovem ama não era nenhuma filósofa, tampouco um modelo de paciência, mas os dois desejavam a mesma coisa. Ela, amar e estimar. Ele, amar e ser estimado. E, por fim, conseguiram obtê-la. Bom, por hoje é isso. Não esqueça de deixar um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima!